assunto que eu nem deveria trazer, porque é uma coisa chata pra caramba. Eu não entendo o porquê que nós temos que ser tão diferentes da imprensa do Pará, da imprensa do Ceará, da imprensa do Rio de Janeiro, da própria imprensa de São Paulo, que com toda, né, a tal da imparcialidade, ela é bairrista assim. Por que só aqui no Maranhão a análise tem que ser sempre contra o Maranhão? Por que uma entrevista produtiva do Sérgio Frota, os caras ficam zangados porque a audiência deles vai lá para baixo? O motivo da zanga é esse. Inclusive já estão proibindo até canais de retransmitir os jogos, porque a audiência está caindo. Então agora não, vai só no deles, que é para ninguém pular. Até isso já está acontecendo. A TV Sampaio PagBet foi criada para, entre outras coisas, levar informação correta para você, torcedor. O Sérgio Frota aqui fez aquilo que todo presidente de clube faz, que é chamar para si, presidente de clube, correto, que é chamar para si a responsabilidade. Porque quem contrata o jogador, quem dá o aval para a contratação é ele, é o presidente. Então quem acerta é ele, quem erra é ele. Se a coisa dá certo, quem vai resolver e quem vai, às vezes, nem ser elogiado é ele, mas se perder, o cara que é criticado é quem está lá, quem está por trás. Então o cara veio, deu uma entrevista produtiva que repercutiu em todo o Brasil de forma positiva, como uma chamada até entre os jogadores, já o Luiz Daniel vai falar. Mas aqui no Maranhão, a mesma entrevista vira motivo, né, para tentar desmerecer o trabalho do Sampaio, para tentar até jogar elenco contra elenco, jogador contra jogador, distorcendo, colocando palavras que nem foram ditas aqui. Então confira agora, nessa imagem dupla que nós vamos colocar na tela, a repercussão no site Futebol Interior, lá de São Paulo. A mesma entrevista, a mesma coisa. Você tem aí, ó, o site Futebol Interior. Esse site é um dos mais lidos do Brasil, lá do interior de São Paulo. Tem rádio, tem web, tem tudo. E você vê aí, ó, Futebol do Interior. À esquerda, Futebol Interior. À direita, esse print é direto da pauta, mas o texto é o mesmo do maior portal de notícias esportivas aqui de São Luís. E é de um setorista do Sampaio Correia. O cara acompanha o Sampaio todo dia. Mas olha só como a mesma informação é tratada. É tratada. O Futebol Interior coloca o seguinte: Série B, com estrutura e salários em dia, presidente do Sampaio Correia cobra elenco e comissão. Sérgio Frota classificou a reunião como produtiva e acredita na melhora na sequência da temporada. Incomodado com a campanha do Sampaio Correia na Série B, Sérgio Frota cobrou o elenco. Olha aí. Só aí no Futebol Interior. Futebol Interior colocou isso. Do outro lado, aqui no Maranhão, parece que o objetivo, não sei se de forma despercebida ou mal intencionada, a manchete é outra. Frota chama elenco de vaidoso e rachado. Olha a diferença, gente. Olha, aí embaixo tem: não caíram bem as palavras do presidente. E não foi através só das redes sociais, foi da TV oficial do clube, que deu um banho de audiência em todo mundo no horário, aqui ao meio-dia. E ainda colocou que ele culpou o comportamento dos atletas pelo insucesso na temporada centenária. Mentira! Pega a entrevista completa, ele chamou a responsabilidade para ele. Inclusive, durante a entrevista aqui no programa Sampaio Foco, entrevista distorcida por essa parte aí da imprensa maranhense, né? Não sei se de propósito ou maldosamente. Inclusive foi essa a razão da saída do técnico Felipe Conceição. Porque o Sérgio não gostou de que, quando chamou o Felipe Conceição para conversar, depois da eliminação da Copa do Brasil, o Felipe Conceição se absteve da responsabilidade, jogando toda no elenco. E ali o Sérgio mandou ele embora. Então, em nenhum momento, a culpa foi jogada totalmente em cima dos jogadores, ao contrário. Se foi dito isso, não foi aqui. No programa Sampaio em Foco, a responsabilidade foi
assumida por quem realmente tem essa responsabilidade. E por ter essa responsabilidade, ele chamou a atenção do elenco. Então tá aí, ó. Eu não preciso nem comentar, tá aí. A mesma entrevista e a repercussão. A mesma entrevista e a repercussão. Aí depois os mesmos caras vão dizer: o Sampaio não leva público para o estádio. O torcedor maranhense não vai. Você ajuda com esse tipo de informação? Distorcendo aquilo que foi dito? Vocês entenderam agora por que tem o Sampaio Foco aqui? Que, aliás, toda a torcida boliviana participa. O programa é aberto. Então, eu vou chamar agora o Luiz Daniel, goleiro do Sampaio Corrêa Futebol Clube. O Anderson Melo ontem, né, ele nem sabia que eu ia colocar essa pauta aqui. É bacana o trabalho em sintonia, né? Às vezes é até de pensamento. O Luiz Daniel falou. Será que o Luiz Daniel vai reclamar da entrevista do presidente? O Luiz Daniel é um dos líderes do grupo do Sampaio. Sabe o que o Luiz Daniel está fazendo agora? Ele não vai jogar. Ele está aqui do meu lado. Reunido com o presidente do clube. Luiz Daniel, Pará, Eloy, Ferreira, Pimentinha. Os 5 jogadores mais experientes do elenco do Sampaio Corrêa estão nesse momento reunidos aqui do lado, ó, do estúdio da TV Sampaio PagBet, com o presidente do clube, Sérgio Frota. Por que eles estão reunidos? Porque o compromisso é de vitória, o compromisso é sair da parte de baixo da tabela. Mas vamos saber a repercussão entre os jogadores. Não adianta tentar jogar esse tipo de informação no ar para colocar jogador contra quem quer que seja. Enfim, os caras têm que jogar a bola deles em campo. Fora do campo, a condição tem que ser dada. E tá todo mundo unido para que esse resultado venha. E o Anderson Melo bateu um papo com o Luiz Daniel. Confira aí. Estamos aqui hoje com o Luiz Daniel. Infelizmente não vai estar relacionado para essa partida, mas é um dos líderes do grupo. E a gente tinha conversado anteriormente, né, Luiz? Acho que bem lá atrás, em entrevista contigo, sobre os 2 goleiros, o Thiago e o Eduardo, que vai ser um deles 2 nesse jogo. Você falou que confia muito neles. E a gente vai precisar também muito ali dessa força defensiva nesse jogo, para a gente construir bem forte lá um ataque e sair com esses 3 pontos que o Sampaio está precisando muito. Sim, né? O Du e o Braga são 2 grandes goleiros, né? Tem minha confiança, a confiança do Celinho e do professor. Creio que o que entrar provavelmente deve ser o Braga, vai dar conta do recado, mas é um jogo importante diante da situação que estamos agora. Entramos na zona de rebaixamento, então não tem outro resultado a não ser a vitória, né? E o sistema defensivo tem que estar muito atento para poder segurar essa equipe do Guarani. Certo, Luiz, a gente estava conversando aqui, também nos bastidores, que a gente tem que pensar agora jogo a jogo, né? O Sampaio Corrêa tem que levar esse jogo que já está levando, né? Desde durante o empate lá contra o Juventude, depois do jogo a gente já estava falando, esse jogo contra o Guarani é uma final, e só que assim, tem que pensar jogo a jogo, vencer esse jogo diante do Guarani e depois vai pensando nos próximos jogos, que é para a gente sair dessa situação incômoda que a gente se encontra nesse momento. Claro, primeiramente temos que pensar no Guarani, nessa vitória no jogo de sábado, né, para depois pensar no próximo. Tem que levar cada jogo como uma final, né? A partir de agora, cada jogo é uma final, uma decisão. Então, se tiver que sair machucado, dando a vida dentro de campo para o Sampaio sair vitorioso, tem que ser. Tá certo. Luiz, a gente teve recentemente, acho que foi antes de ontem, o presidente conversou com o grupo, falou para ele que ele está disposto a ajudar no que for, mas ele quer a confiança do grupo e quer esse voto de confiança, que o grupo tire o Sampaio dessa situação. Queria saber como é que vocês tiveram essa conversa com o presidente, como é que foi essa conversa do grupo com a diretoria. Cara, nós sabemos que o Sampaio Corrêa é a vida do presidente, né? São 16 anos, se eu não me engano, ele à frente do Sampaio. Antes dele o Sampaio era um, hoje o Sampaio é outro. E é o clube que traz maior visibilidade para o Maranhão, né? Nós demos nossa palavra para eles, porque não vamos deixar esse clube cair. Certo, Luiz, e quero saber agora, até para deixar o torcedor um pouco mais tranquilizado, você teve os exames com o professor Marco Richelli. Eu queria saber se já tem uma projeção aí para sua volta, se é no jogo diante do ABC ou se vai ser só depois, como é que tá aí? De início,
tá marcado para mim voltar só no jogo da Ponte, né? Eu fico de fora do jogo do ABC, com uma lesão um pouquinho mais séria, não sei nem como eu consegui jogar lá contra o Juventude, mas eu vou tratar 2 períodos todos os dias para tentar voltar contra o ABC. Certo que você volte logo, se recupere e que a gente vença esse jogo no sábado. Você vai estar lá, né? Sempre quando não está relacionado ou questão de lesão, você está lá no vestiário sempre dando aquele apoio pra gente e tenho certeza que a gente vai sair com essa vitória no sábado. Voltamos com você, Laércio.